hoje energia solar e energia eólica, você pode pôr na sua casa, né? Agora, por que, por exemplo, essa questão de energia solar residencial não emplaca no Brasil? Boa pergunta. Né? É simples. Veja, quem controla hoje a geração e a distribuição de energia são grandes conglomerados. Eles não têm interesse de que você gere a sua própria energia no telhado da sua casa. Você não pode nem escolher o fornecedor no Brasil. Exatamente. O que acontece? Você gerando a sua energia, você fica independente desses grandes conglomerados que ganham bilhões de dinheiros com isso e do mercado financeiro que financia esses caras. Você percebe a armadilha que o sistema econômico faz da nossa sociedade? A gente precisa quebrar essa armadilha e levar a sociedade para um desenvolvimento mais sustentável. Será que existe alguma penalidade por eu colocar um monte de painel solar na minha casa? Olha, até algum tempo atrás tinha, hoje eu já não sei. Eu acho que não, tá? Mas, e veja, e hoje, se você botar painel solar na tua casa, você pode vender a eletricidade que você está gerando para a rede. Você ganha dinheiro com isto. Tá? Então, por exemplo, você tem uma casa na praia, tem vários amigos que têm casa em Paraty, né? Você põe um painel solar, quando você não está usando a eletricidade, você vende essa eletricidade para a rede e muita gente tem uma conta de luz que é negativa. Você vendeu mais energia para o forno, para a Enel, no caso, do que você gastou da Enel. Se isso se ampliar para todas as residências rurais no Brasil, porque isso é muito mais difícil de fazer numa cidade que nem São Paulo, você resolve metade do problema da demanda energética no país. Fácil, com tecnologia que existe hoje, que você pode contratar amanhã. Tem uma questão... É caro, será? É caro, mas ela amortiza em 10 anos. Hoje, o tempo de amortização de uma instalação elétrica é da ordem de 10 anos, só que com o aumento do preço da energia elétrica como a gente tem hoje, essa amortização pode ser mais rápida. Tá? Agora, essa é a questão. Você tem que mudar a mentalidade e ter uma visão muito mais de longo prazo. Não quanto eu vou pagar no mês que vem, que pode até ser um pouquinho mais caro hoje, né? Mas você vai economizar a médio e longo prazo. Essa mudança de filosofia é muito importante. Eu acho que eu vivo mais uns 10 anos, né? Não sei, hein? Fumando desse jeito? Fumando e bebendo. E bebendo, você bebe pouquinho. Paulo, mais uma questão difícil. É o seguinte, existe uma discussão em âmbito internacional, e sobretudo entre os economistas, que é assim, os Estados Unidos e a China, sobretudo, se desenvolveram fortemente ao longo de todo o século XX através da poluição, ou melhor, do uso de matrizes energéticas altamente poluentes. Isso. E agora que eles estão bem estabelecidos, e a Europa também, eles falam pra gente assim, Você não. Você não. E por trás dessa fala existiria um discurso de retenção do progresso. Claro que eu acho essa colocação ingênua, mas também acho que existe algo que motiva ela que a gente tem que levar a sério. Queria ver como é que você vê isso aí, como você acha que a gente tem que se posicionar em relação a esse debate? Álvaro, a questão é muito mais grave do que você está colocando. Na COP26, os países pobres colocaram uma cláusula, tentaram aprovar uma cláusula de montar um fundo internacional de $1 bilhão por ano, que não é nada, isso é quanto se gasta por dia numa guerra como a Ucrânia. Sim, sim. Tá? $1 bilhão por ano para ajudar os países pobres a diminuir as suas emissões. Uhum. Sabe o que os países ricos falaram? Não. Nós não vamos dar um tostão para vocês reduzirem as suas emissões. Ponto. Então, é uma questão de mundo desenvolvido versus mundo em desenvolvimento. Porque os países desenvolvidos veem isso como ameaça à sua dominação e à sua hegemonia. Como é que um país pobre pode modernizar o seu sistema de eletricidade e se tornar mais competitivo do que Estados Unidos, Alemanha, Itália e assim por diante? Isso não é do interesse deles, mesmo que isso dane com o clima de todo o planeta. Veja a hipocrisia. Sim. Né? Então, na diplomacia, ela é totalmente hipócrita. Cada um olha para os interesses do seu próprio umbigo. Sim. E esse é um problema seríssimo que a gente tem. A questão do que a gente chama de governança.
Boa. Esse 1 bilhão seria um pool formado por todos os países desenvolvidos? Gente, é uma merreca para cada um, é uma vaquinha. Nada. O PIB dos Estados Unidos é 9 trilhões de dólares por ano. Isso é um centavo do orçamento americano. E mesmo assim eles negaram. Falando, Porque a questão não é o dinheiro, a questão é a competitividade. Exatamente. Não é o dinheiro. É o jogo político e econômico de dominação internacional. E como a gente tem que, como país em desenvolvimento, responder a esse desafio? Porque essa é a linha de força que eu acho mais complexa. De um lado, a necessidade eminente que a gente reduza as emissões, e mais do que isso, que a gente crie formas da população que vive em situações que hoje em dia são de desmatamento profundo, encontrem opções economicamente viáveis. Do outro lado, o fato de que os países que se beneficiaram de um desmatamento fortíssimo, de uma industrialização baseada em matrizes energéticas absolutamente poluentes, estão agora bem situados em posições que dão 2 bananas para a gente. O que você tem que fazer? 0 desmatamento da Amazônia. Você ganha no jogo político, você ganha uma vantagem estratégica enorme, você ganha moral. Hoje o Brasil não pode entrar numa mesa de discussão porque não tem moral nenhuma com o que a gente faz com a Amazônia. Sim. Mas o jogo da diplomacia internacional, você tem moral, você ganha moral com isso. Os países como a Noruega, a Alemanha reativam o Fundo Amazônia, melhorando a qualidade de vida do povo que mora na Amazônia, e com isso você volta a ter protagonismo nas mesas de negociações internacionais. Onde você tem que ser duro. Onde você tem que ser duro. É óbvio, o jogo ali não é mole. Isso. Engraçado que você está colocando a coisa de uma maneira que o clima entra muito no âmbito das relações internacionais, né? Totalmente. Totalmente. O foco antes era o comércio. Se você vê hoje, como o comércio é total ou quase totalmente globalizado, hoje o foco é clima. Tá? Porque todo mundo sabe que a emergência climática chegou. Isso não é segredo para ninguém. E que todo mundo vai ter prejuízos enormes com isso. Então, a moeda de negociação acabou virando redução de emissões de gás de efeito estufa. Sim, interessantíssimo isso. É muito curioso. Muito. Né? E aí, mesmo em países como os Estados Unidos, você pega estados como a Califórnia, tem um avançadíssimo programa de descarbonização da economia. Outros estados como a Virgínia, que depende só do carvão, estão se lixando e querem continuar emitindo quanto gás de efeito estufa. Então, dentro dos países, está gerando tensão também.